Olá, meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista, especialista em quadril, e a gente vai relembrar rapidamente aqui o que a gente conseguiu comprovar para vocês na primeira parte desse vídeo. Se você não assistiu, sugiro fortemente que volte lá e assista, porque vai casar bem com as informações que a gente vai apresentar agora, tá bom? Na primeira parte, então, nós provamos para vocês que na cirurgia de prótese de quadril, o risco de morte é praticamente inexistente. Que mais? O risco de complicações graves é ínfimo, muito abaixo de 1%. Além disso, o tempo de cirurgia é muito curto, 1h15, 1h30 de cirurgia, o sangramento é muito pequeno e a internação e o período de recuperação é muito rápido. E o que a gente vai conversar agora, o que eu espero provar para vocês e explicar para vocês para que fique bem claro. Vamos falar sobre a idade ideal para se submeter a uma cirurgia de prótese de quadril. Vamos falar sobre atividade esportiva e o uso de prótese de quadril. Muitos pacientes têm dúvidas a respeito disso. Que atividades são permitidas e quais os níveis em que se pode chegar. Vamos falar sobre a durabilidade da prótese de quadril. Isso é muito discutido em todas as consultas. Vai deixar bem claro para vocês um monte de dúvidas, tá? Da durabilidade do implante. Vamos falar sobre as novidades, os novos implantes e as novas técnicas cirúrgicas que nós temos usado e que tem melhorado muito os resultados dessa cirurgia. E por último, vamos provar para vocês e mostrar a extrema importância que para se atingir os melhores resultados nessa cirurgia, você depende de uma equipe de excelência. Então que a escolha do teu cirurgião e do teu médico é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Certo? Vamos comigo então, vem comigo, aproveite o vídeo. Muito obrigado. Outra questão que pega muito no consultório, e aí tem uma influência também desse raciocínio, cirurgia grande, tem que se esperar muito para operar, e eu escuto toda semana isso no consultório. Pacientes jovens, que cada vez mais está acontecendo com maior frequência, pacientes com 35, 40, 50, 55 anos, com artrose grave no quadril já, e que muitas vezes já tentou tudo, e tem indicação de fazer uma cirurgia de prótese, e que passaram por colegas e eles falaram: doutor, eu fui em 3 colegas seus e eles disseram que eu tenho que esperar até os meus 70 anos para operar, tá? Porque a prótese vai gastar se eu colocar agora. A prótese tem tempo de validade e é um tempo de validade de 10 anos. Muitos pacientes me dizem isso, eu não sei onde que eles leram isso ou quem foi que falou para eles isso, mas muitos pacientes falam: doutor, é verdade que a prótese tem tempo de validade de 10 anos? E aí isso faz com que muitos colegas não indiquem cirurgia para pacientes que precisam, que estão sofrendo com dor, que já tentaram tudo e que são jovens, só por eles serem jovens. Sugerem que eles sentem na cadeira e esperem mais 20, 30 anos até fazerem 60, 70 anos de idade para poderem aí sim ser operados, tá? E aí a gente vai mostrar que não tem sentido isso, não tem sentido. Esse trabalho aqui foi um trabalho em que ele operou pacientes mais jovens do que 30 anos de idade. Ou seja, são pacientes, a gente está falando de pacientes jovens, está falando de pacientes muito jovens, tá? Que muitas vezes precisam de uma prótese de quadril porque tiveram uma doença na sua infância precoce, um problema quando eram bebês e que isso aí se desenvolveu para uma artrose, ou tiveram acidentes durante a adolescência. Tem uma série de problemas que podem justificar uma cirurgia num paciente tão jovem assim. Às vezes pacientes com doenças reumatológicas, os reumatismos são muito agressivos em pacientes jovens, que muitas vezes justifica a gente fazer uma cirurgia no paciente jovem assim. E esse trabalho mostrou que os pacientes com menos de 30 anos de idade tiveram excelentes resultados numa avaliação de 10 a 16 anos depois da cirurgia, usando um tipo de haste específico, de uma marca específica, tá? Que é inclusive o modelo que eu mais utilizo na minha prática, um dos modelos que eu mais utilizo, porque ele é o que tem maior tempo de literatura comprovada dentre os modelos de próteses que não usam cimento, tá? É uma prótese dessa aqui, ó, uma prótese de hidroxiapatita, o revestimento dela, não sei se dá para vocês verem, tá? E essa aqui especificamente é uma prótese vendida pela Johnson no mundo hoje. A Johnson comprou essa patente dessa prótese, tá? Isso é um assunto para um outro vídeo, mas esse trabalho mostrou isso. Olha a conclusão dele. Está em inglês aqui, mas ele disse o quê? Que nenhuma dessas hastes colocadas, essas hastes revestidas com hidroxiapatita, sem cimento,
nenhuma delas precisou ser trocada, precisou ser substituída até o final dessa avaliação, que chegou aí até 16 anos. Isso, a gente está falando de pacientes muito jovens, que usam muito o quadril. Paciente de 30 anos de idade, ele não coloca prótese para ir trabalhar só e ficar em casa vendo televisão, tá? Ele coloca prótese e muitos vão praticar esporte, andam para um lado e para o outro, vivem em cidades grandes em que não se usa, às vezes, tanto automóvel, tá? E mesmo assim, nenhuma dessas hastes apresentou sinal de soltura com 16 anos de segmento, de avaliação depois da cirurgia. Ou seja, aquela história de que a prótese tem tempo de validade de 10 anos, que o paciente jovem tem que esperar para ser operado, balela, tá? Mais um trabalho. Esse trabalho avaliando pacientes jovens também, não tão jovens quanto esse, ele incluiu pacientes abaixo de 50 anos de idade e avaliando um tipo de superfície de atrito da prótese específico, que são as próteses de cerâmica com cerâmica. São próteses em que a cabeça dela é uma cerâmica e a parte de cima, que vai na bacia, é outra cerâmica. E eu tenho essa articulação. Isso é hoje o que a gente tem de material mostrando maior durabilidade, tá? E esse trabalho avaliou isso com esse tipo de prótese de cerâmica. Ainda era uma cerâmica mais antiga do que essa rosa aqui que eu mostrei para vocês, que isso aqui melhorou muito os nossos resultados, tá? E mesmo com essa cerâmica antiga, esse trabalho mostrou que numa avaliação depois de 10 anos desses pacientes que já tinham de operado, aparentemente não havia nada de desgaste dessa superfície de cerâmica. Ou seja, se continuar nos anos seguintes sendo mostrado isso, essa prótese não vai gastar. E se ela não gastar, ela não vai soltar. A gente está falando de talvez, a gente não pode afirmar isso ainda, mas talvez essas próteses nunca precisem ser trocadas. Tá ok? Nunca, eu falei. Então, se eu operar um paciente com 30 anos de idade, ele pode viver até os 100, 110 e talvez não precise trocar essa prótese. Ou seja, não há justificativa para não operar um paciente somente por ele ser jovem. Claro que se ele tiver indicação, se ele já tentou outras coisas que deram errado, esse paciente merece uma cirurgia para trazer a vida dele de volta, a qualidade de vida, para ele viver sem dor. Tá ok? Muitos pacientes perguntam sobre atividade esportiva. Mas, doutor, eu fiquei sofrendo esses anos todos sem fazer a prótese porque eu não sei se eu vou poder praticar algum esporte e eu preciso fazer uma academia porque meu médico disse que eu tenho diabetes, então eu tenho que ir. Tem algum sentido nisso? Nenhum. Pelo contrário, eu garanto que você com uma cirurgia de prótese vai ser capaz de fazer esportes e praticar esportes que muitas vezes, pela artrose que você tem, que o paciente que precisa ser submetido a uma cirurgia de prótese, está uma artrose tão avançada que eu garanto que ele não faz mais atividade esportiva. Então a prótese vai devolver essa capacidade a ele, tá? E aí tem alguns trabalhos que falam sobre isso. Esse trabalho aqui, por exemplo, ele não está falando nem de esporte, ir para academia, fazer musculação ou hidroginástica, como a maioria dos pacientes pensam que é só isso que eles podem fazer. Ele está falando de atividade de corrida, corrida de rua e corrida em alto nível, tá ok? É claro que ele está falando de um modelo de prótese específico, mas que em outro momento a gente pode falar disso. Inclusive, este modelo de prótese que ele avaliou é um modelo de prótese ruim, que está em desuso. As próteses que a gente usa hoje, essas como eu mostrei, de cerâmica, são muito superiores a essa que ele usou no trabalho, tá? Então os resultados podem ser no dia a dia hoje melhores ainda do que esse trabalho mostrou. E mesmo com essa prótese já não utilizada mais na maioria dos países do mundo, os resultados ainda foram muito significantes. Olha o que ele encontrou. Está em inglês aqui também, mas eu vou chamar a atenção da parte importante, que a maioria dos pacientes continuou conseguindo, após a cirurgia de prótese, manter um nível de uma média de 3 horas por semana de corrida. Tá? Então, isso é um nível, uma demanda muito alta mesmo. Uma pessoa paciente com prótese conseguir correr 3 horas por semana, isso é muito bom. Mais do que isso, a maioria deles conseguiu continuar participando de competições de corrida, mesmo com a prótese no quadril. Ou seja, atividade esportiva
é permitida para quem tem prótese de quadril, é estimulada, porque praticar esportes é sinal de saúde e de qualidade de vida, e ela deve ser praticada e os pacientes devem saber que isso não é um empecilho para a cirurgia de prótese. Muito pelo contrário, isso é um estímulo. Ele tem que fazer para poder ser capaz de voltar a praticar suas atividades esportivas. Claro que não precisa ser uma atividade de alta intensidade, como a corrida de rua, pode ser outra. Mas se ele quiser correr, ele vai ser capaz e vai ser feliz. Esse outro trabalho questiona se tem muita diferença entre os tipos de superfície de atrito da prótese. Como eu mostrei para vocês, se entre a cerâmica com cerâmica ou a cerâmica com o plástico, o polietileno, um plástico especial que nós usamos na prótese, que é esse tipo de articulação, ou a cabeça metálica e o polietileno, se há uma grande diferença em termos de resultado e durabilidade. E esse trabalho mostrou que, mesmo com superfícies diferentes, não mostrou uma diferença tão grande assim, tá? Então, assim, é importante o paciente saber que muitas vezes ele está no serviço público em que não tem acesso a uma cirurgia com uma prótese de cerâmica com cerâmica, mas ele vai estar ainda assim recebendo uma superfície que vai dar uma durabilidade muito grande para ele. Mesmo que ele receba uma cabeça metálica, um polietileno, ainda assim capaz de ser uma boa prótese, tá? Se a gente consegue usar uma de cerâmica, melhor ainda, tá? Mas esse trabalho mostrou que não tinha tanta diferença. Tinha diferença em relação a um tipo de superfície, principalmente. A superfície daquele trabalho de cima que eu citei antes. O trabalho que eu citei antes, que mostrou resultados sensacionais com pacientes voltando a praticar corrida em nível competitivo, aquela é o pior tipo de superfície. Então vocês imaginam o que o paciente vai ser capaz de fazer com uma prótese melhor do que aquela citada no trabalho. Mas vai durar mesmo, doutor? Você está falando tudo isso, mas tem trabalho mostrando que a prótese dura esse tanto aí? Mais de 2, 3 décadas? Tem, e esse trabalho aqui mostra isso, tá? Esse trabalho avaliou de um grupo da Inglaterra, na cidade de Exeter, e avaliou exatamente esse tipo de prótese, que chama prótese de Exeter, que é o modelo de prótese que usa cimento ósseo de maior sucesso em toda a literatura mundial. Na verdade, ela é a prótese que tem maior taxa de comprovação de sucesso desde a invenção da prótese de quadril em 1963. Esse trabalho mesmo, olha o que ele encontrou. Numa avaliação de 33 anos de segmento, ou seja, claro que alguns pacientes foram inclusive morrendo nesse período, mas avaliando 33 anos de pós-operatório de uma cirurgia de prótese usando essa haste, que é a haste de Exeter, teve uma sobrevida de 93,5% da prótese. O que quer dizer isso? Quase 94% dos pacientes que foram submetidos a uma cirurgia com técnicas antigas ainda, clássicas, consagradas, mas que ainda não usavam, por exemplo, superfícies de cerâmica com cerâmica que a gente tem hoje, mesmo assim, 94% dos pacientes tinham as suas próteses em bom estado, que não precisariam ser trocadas 33 anos após a cirurgia. Ou seja, ninguém está falando informação da própria cabeça. Estou dizendo para vocês que tem literatura séria mostrando que não tem o menor fundamento em dizer que prótese tem data de validade de 10 anos, o que ela vai gastar e que o paciente vai ter que trocar. Apaguem isso da cabeça de vocês, ok? Não é à toa, por tudo isso que eu comentei até aqui, que em 2007 a revista Lancet, que é uma das revistas mais conceituadas do mundo na área de saúde geral, não é nem de ortopedia, publicou esse trabalho aí. Traduzindo para vocês, prótese total de quadril, a operação do século. Ela foi eleita a operação do século passado, de tão bons resultados, com tão poucos riscos e complicações que ela oferece, tá? A prótese de quadril, ela é simplesmente considerada a cirurgia de melhor
risco-benefício de toda a medicina, não é da ortopedia, tá? Então, essa cirurgia é maravilhosa. Claro que quando bem indicada, quando indicada por um profissional competente, treinado, habilitado para fazer isso, que estudou isso e com um paciente orientado, que escutou e entendeu, teve acesso, teve a chance de perguntar para o seu médico e não ficar com dúvida nenhuma em relação a essa cirurgia. Nesse perfil de cirurgia, os resultados são simplesmente sensacionais. E a gente já tem mostrado aqui, eu mostrei para vocês que a tecnologia vem avançando. E com isso, os resultados vêm melhorando. Então a gente ainda tem muita coisa nova surgindo e que está garantindo para os nossos pacientes resultados cada vez melhores. Eu mostrei trabalhos do início dos anos 2000, mostrei trabalhos de próteses feitas 33 anos atrás, com resultados magníficos. Vocês imaginam hoje com a associação de coisas melhores e mais modernas. Claro que as estudadas, as validadas, tá? Não é para sair, não é toda novidade que é boa. Você tem que, o seu profissional, o seu médico assistente, ele tem que estar sabendo do que tem novo, mas tem que ter sempre um pouco de prudência para não sair experimentando coisas, vamos dizer assim. Tá? Quando a gente fala de prótese, a gente tem que usar coisas que a gente sabe que funcionam. Coisas clássicas, como aquela haste de Exeter que eu falei para vocês, como aquela haste de hidroxiapatita, tá? Que chama coreio. Então a gente tem que buscar essas coisas já consagradas, que já mostraram ter sucesso. Mas temos que estar com os olhos abertos para o que de novo vem, que se mostra bom e que prova que é bom, claro. Entre novas tecnologias, essa é a prótese que eu falei para vocês que saiu de linha, porque ela era de metal. Então a maioria dos países do mundo não usa mais essa prótese. Essa é a que eu mostrei para vocês de cerâmica. Já tem grupos hoje no mundo estudando a junção das duas, que seria o melhor dos mundos. Se a gente tivesse uma prótese dessa, tipo resurfacing, que retira menos quantidade de osso do paciente, e se ela fosse de uma substância de cerâmica, talvez esse aí seja o que a gente tenha de melhor. Talvez, isso vai ter que ser testado, lembra o que eu falei, e validado. Mas já existe e já tem uma série de trabalhos correndo na Inglaterra com este modelo de prótese aqui, tá? Que é uma prótese de resurfacing de cerâmica. Então, deve ter mais coisa vindo por aí que talvez melhore ainda mais os nossos resultados cirúrgicos. Em relação aos acessos cirúrgicos, que eu também comentei para vocês, existem alguns acessos mais agressivos, vamos dizer assim, que você precisa cortar tendões, cortar músculos. E hoje a gente tem muitas opções já de acessos, praticamente não se corta nada. Você, após cortar a pele, você divulsiona, você entra entre os músculos e consegue fazer isso sem desinserir nenhum tendão, sem desinserir nenhum músculo, tá? Então, esses são acessos muito pouco invasivos que garantem menor sangramento, recuperação mais rápida, menor tempo de internação. E mesmo os acessos clássicos, como aquele que eu citei, ou o acesso mais clássico, que é o acesso que a gente chama posterolateral, em que a gente desinsere alguns tendões, hoje são feitos com técnicas também minimamente invasivas, tá? Por isso os resultados têm melhorado tanto e a gente tem conseguido mostrar aquele nível de recuperação que a gente mostrou para alguns pacientes, tá ok? Mas depende só disso, Inácio, para ter bons resultados numa cirurgia de prótese, só do cirurgião, do material e da técnica empregada? Não. Tá? Depende de um grupo interdisciplinar, depende de muitos profissionais competentes trabalhando juntos. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Pode ser o melhor cirurgião do mundo. Se o paciente não colaborar, os resultados não vão ser bons. Pode ser o melhor paciente do mundo. Se o cirurgião for incompetente, os resultados também não vão ser bons. E se os dois forem bons, também pode dar problema. Então a gente precisa de uma equipe grande que trabalhe junto. Que equipe? Nós precisamos de um fisioterapeuta bom, uma nutricionista boa, enfermeiras boas, um anestesista competente para fazer uma anestesia de qualidade, que o paciente tenha conforto, de um profissional de educação física que depois que terminar a fisioterapia, siga o trabalho com aquele paciente para que ele possa voltar às atividades dele da melhor maneira possível, tá? Então, para você que é profissional da saúde, esses resultados, alcançar esses resultados aqui de excelência, depende de todos nós trabalhando juntos, tá?
juntos de maneira integrada, conversando. Não adianta ter essa dissociação. O médico é o médico, o nutricionista é o nutricionista, o fisioterapeuta é o fisioterapeuta. Todo mundo tem que trabalhar junto, conversando em prol do nosso paciente, tá? Então a gente só consegue alcançar um resultado sensacional como esse aqui que a gente mostrou quando a gente tem um manejo clínico e nutricional adequado, quando a gente tem uma equipe, cirurgião e anestesia integrados, conversando bem, tá? Quando a gente tem uma reabilitação acelerada, claro, se eu quero resultados mais rápidos, porém cuidadosa, não é para sair fazendo tudo de qualquer jeito, e contínua, tá? Então essa fisioterapia ela tem que se manter, ela não pode ser interrompida e tem que ser feita por um profissional capaz, estudioso, que se integre e transfira esse paciente depois para um profissional de educação física, para ele seguir esse treinamento na academia e você ter uma reabilitação completa, com um paciente que ficou com uma cirurgia realmente impecável e voltou a ter sua vida, qualidade de vida, sem dor e voltou a fazer as atividades que te fazem felizes. Como conclusões, então, de tudo isso que eu falei aqui para vocês, que eu quero deixar e que eu tentei transmitir nessa aula que eu apresentei naquele momento e repliquei aqui para vocês agora, é que a artroplastia total do quadril, com as técnicas modernas, ela é uma cirurgia extremamente segura. Não é só segura, ela é muito segura. Isso tem que ficar na cabeça de todos vocês, tá? Ela não é uma cirurgia de grande porte, como as pessoas imaginam, ela é uma cirurgia de médio porte, tá? Vocês viram que o tempo é rápido, não tem sangramentos grandes, é segura, tempo de anestesia é pequeno. Então é uma cirurgia que eu considero com essas técnicas e em determinado perfil de pacientes de médio porte. Ela é sim de altíssima complexidade. É uma cirurgia que exige que seja alguém muito capacitado para fazer. Alguém com habilidade, alguém que está estudando, que conhece todas as técnicas, que sabe fazer, que tem experiência, que já faz isso há muito tempo. Tá? Então é uma cirurgia complexa, tecnicamente demandante, mas não é de grande porte. Que tem uma rápida recuperação. Vocês viram os tempos médios para se retornar à vida normal, o tempo de internação curto, de 1, 2 dias, tá? E com elevadíssimos níveis de funcionalidade. O que quer dizer isso? O paciente vai voltar a ter uma vida normal. Normal é completamente normal, inclusive com atividade esportiva, desde que dê tudo certo com a cirurgia, como dá, graças a Deus, na imensa maioria dos casos. E também de que depende de todos nós. Para alcançar esses resultados, depende de uma coisa, que todos nós, profissionais de saúde, não aceitemos oferecer nada menos para o nosso paciente do que o melhor. A gente não pode se contentar em saúde em oferecer o médio. A gente tem sempre que buscar dar o melhor ao nosso paciente. E o melhor é o mais estudado, o mais comprovado cientificamente, tá? É isso que a gente tem que buscar oferecer. Que nós, profissionais de saúde, para oferecer esse melhor para o nosso paciente, só vamos conseguir fazer isso se a gente trabalhar juntos, de maneira integrada, conversando uns com os outros. É assim que a gente atinge a excelência e vai deixar o nosso paciente também satisfeito e feliz para voltar para a sua vida normal. Ok? Quero agradecer a você que assistiu aqui até o final. Se você gostou, compartilha, curte, me acompanha, veja os outros vídeos, tá? Passa para os colegas, passa para todo mundo, deixa dúvidas, me questiona. Meus contatos estão aqui, minhas redes sociais também. Precisou, entre em contato que eu vou ter o maior prazer em esclarecer as dúvidas de vocês. Muito obrigado e até a próxima.